Tá tudo ok? Ok. Agora vejo o senhor, professor. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com o senhor, professor. Quanta honra. Quase um sonho. Você que é sobrinho do meu caro e saudoso amigo Antônio Rulli Júnior, né? Perfeito. A gente o chamava de tio Rulinho. Ah, é? Tio Rulinho. É verdade. Pois Professor, é. uma honra estar aqui com o senhor. É um prazer, é uma satisfação, meu caro. Satisfação é minha, professor, porque há 20 anos li pela primeira vez a coleção do senhor na faculdade. Eu tive, assim, a sorte, eu vou chamar de sorte, mas eu vou falar de bênção, sou muito cristão. Tive a sorte de um amigo me apresentar o livro do senhor. E eu e esse amigo ficamos tão empolgados com o livro do senhor, a gente estava no primeiro ano da faculdade, que o volume 1 nós lemos em uma semana, o volume 2 na segunda semana, e o volume 3, que era um pouquinho mais difícil para a gente que estava no primeiro ano da faculdade, demoramos 3 meses, aí 2 meses para terminar o volume 3. E, enfim, no segundo ano da faculdade, a gente tinha lido a coleção todinha do senhor. Muita Poxa, gratidão. aumenta a minha responsabilidade. Hoje reduzimos os volumes, que eram 7, né? Ficaram 5, Exato. porque eles foram juntados e ficou de livro empresarial fora da coleção. Mas em que ano você se formou? Professor, eu me formei em 2005 na Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul e, graças ao senhor, antes de terminar a faculdade, fui aprovado em concurso público, analista do tribunal aqui, e fui aprovado em 4 estados para cartório extrajudicial, porque a minha grande facilidade, que é o que a maioria das pessoas tem muita dificuldade, foi direito civil. Porque Que maravilha! Foi um grande mestre. Que maravilha! Verdade mesmo. Em 2002, eu tive a primeira edição, não é? Que ainda saiu no Código Antigo. Depois, a partir de 2003, já com o Código Novo. Então, você pegou as primeiras edições. Veja só. Não, mas aí eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Não, e eu tenho que fazer uma ressalva ao senhor. O senhor, além de me ensinar civil, na edição do que eu li do senhor de 2000, o senhor ensinava o Código de 16 e no final do capítulo de cada um do livro, o senhor colocava assim, projeto de 1975. O senhor já previa o que iria mudar. Então, assim, foi um show, me colocou à frente, eu falo para o senhor, porque quando entrou em vigor o Código de 2002, que entra em vigor em 2003, eu já estava muito habituado, porque eu já tinha estudado o livro do senhor, que trazia o Código de 16 e o de 2002, que era, na verdade, o projeto, e o senhor fazia um título, Projeto de 1975. E eu não sei se você sabe uma particularidade, que quando esse código estava para entrar em vigor, discutia-se se ele ia entrar em vigor mesmo, ou se eles iam suspender a promulgação do código. Então, até alguns meses antes do código entrar em vigor, na verdade, não de entrar em vigor, alguns meses antes dele ser promulgado, a gente ainda não sabia se efetivamente nós teríamos um código novo, que tinha uma resistência muito grande a esse código. Então, aí, quando saiu o código novo, foi uma correria para eu terminar toda a edição para sair pelo novo, viu? Isso foi no ano 2002. Foi terrível. Mas, felizmente, sobrevivemos, estamos na 20ª edição e, felizmente, com uma aceitação muito grande dos nossos alunos aí do Brasil todo e também dos profissionais. Sem dúvida nenhuma, professor. Professor, já que o senhor falou do código, do meu canal, eu tenho aqui muitos alunos que estão nos acompanhando agora, estão dizendo aqui a melhor live do Brasil, os melhores civilistas, esse título é do senhor. O senhor é um ser humano ímpar, se percebe isso lendo o que o senhor escreve. A primeira pergunta que os alunos me mandaram foi justamente isso, professor. O senhor era magistrado,
pai de família, marido, e como que o senhor arrumou tempo para escrever um livro, né? Uma coleção tão densa de conhecimento, tão fácil de compreender. Então, assim, como que o senhor encaixava tempo com tanta obrigação que o senhor tinha e escrever algo que, vou falar assim para o senhor, que daqui 50, 100 anos ainda estão falando de prosa do direito civil, professor? Veja só, eu era juiz na época, eu era juiz do Tribunal de Alçada, né? Em São Paulo. Paulo, é. E eu lecionava nas Faculdades Metropolitanas Unidas. E era um sufoco, porque fazer sessão, julgar e escrever, eu tinha alguma coisa pronta, mas quando o código se acertou, que foi no governo Fernando Henrique, né? Foi um sufoco na época. Aí eu queria umas férias, eu tinha um pequeno apartamento em Santos, e Santos, fora de temporada, é muito tranquilo, né? Não tem quase ninguém. Eu me fechei no apartamento, levei toda a bibliografia, que era enorme, e escrevi, eu escrevi uns 3 livros lá em Santos. E foi lá que eu terminei, nesse apartamento que eu terminei o meu curso. E depois veio, já tinha a lei de inquilinato comentada, né? E já com o código todo comentado, depois saiu o Código Civil Interpretado, que são aquele calhamaço de comentário artigo por artigo, e eu ainda tenho, não sei se você sabe, um livro de introdução ao estudo de direito, né? Que é uma profissão filosófica, uma profissão de fé. Você conhece essa obra, não? Não, essa eu confesso para o senhor, como eu me formei e nunca mais estudei introdução, né, o famoso IED, essa daí é mais uma surpresa boa do senhor. E tenho certeza que deve ser a melhor obra de introdução a estudos de direito do Brasil. Na época eu pus o nome de Primeiras Linhas, né, que era para os iniciantes. Mas o editor falou, se eu colocar Primeiras Linhas no catálogo, ninguém vai saber do que se trata. Então ele voltou a ser Introdução ao Estudo do Direito, traço, Primeiras Linhas. Agora saiu Primeiras Linhas, ficou só Introdução ao Estudo do Direito. Sensacional. Sensacional, professor. Mais uma que confesso ao senhor que não conhecia aí mais uma obra do senhor. Daqui a pouco é mais fácil eu perguntar assim, professor, o que o senhor não escreveu de direito civil? Aí o senhor vai ficar mais fácil do senhor responder. Civil, eu confesso que eu peguei o código inteiro, né? Mas tem sempre coisa nova aparecendo, não tem fim. O aprendizado do jurista não tem fim. Eu costumo parafrasear Euclides da Cunha, dizendo que o jurista brasileiro é, antes de tudo, um forte. Com toda a obra de direito civil, eu nunca sei em que livro que eu vou mexer quando abro o Diário Oficial no dia seguinte. Exatamente, professor. Muda demais, né? É aquela coisa, alteração e, às vezes, coisas desnecessárias. O senhor que tem muito mais experiência, às vezes eu que estou, vamos falar assim, no magistério apenas 5 anos, mas trabalhando, né, com o direito civil especificamente, fui assessor muitos anos, tanto de juiz quanto de desembargador, muitas alterações eram ou são necessárias. Então, aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre aquela lei que eles chamam de liberdade econômica, que alterou, na verdade, acrescenta parágrafos no artigo 50 da desconsideração da personalidade jurídica, a nossa teoria maior, né, da desconsideração, trazendo ali 4 parágrafos e o artigo 49A. Aquilo, o senhor acha que foi algo bom, porque traz uma definição do que seria, né, desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica, ou seja, que antes a gente tinha uma cláusula mais aberta, que daria, vamos falar assim, mais facilidade para o julgador analisar o caso concreto e trazer. Eu não sei a visão que o senhor tem, mas quando o código define, não fica algo que restringe o julgador, professor? Sim, a definição não deve estar na lei, não é? Toda a definição legal é perigosa. Mas essa alteração, especificamente da excessiva onerosidade, e da desconsideração da pessoa jurídica, foi, de certa forma, positiva, porque
cercou mais essa situação, porque não se pode fazer da desconsideração um remédio para todos os males do direito, não é? Então, os juízes vão tomar maior cuidado, porque às vezes simplesmente se dava um despacho desconsiderando, sem maiores consequências. Então, a lei, pelo menos, foi mais clara, tipificou, e ali, por sua vez, essa mesma lei mexeu onde não devia. Foi mexer na interpretação do direito. Desde Poitiers, no século XVIII, que nós não precisamos de normas de interpretação. E, no entanto, foram mexer de novo na interpretação quando não precisava. Nessa parte, a lei foi demasiada, foi ruim. Entendi, professor. Professor, o senhor cita a lei, e o senhor comentou a lei do inquilinato, o senhor tem muita facilidade. Para esse aluno aqui que sonha em ser servidor público, o contato com o texto de lei, professor, qual dica que o senhor daria para eles, assim, estudem o código, eu digo, leiam os artigos, é importante para conhecer a fundo o direito também, professor? Faz parte do estudo? Ler a lei é fundamental. Fundamental. Tem que ler a lei e os comentários, o que a doutrina fala. Você imagina se alguém for estudar direito penal, onde os tipos são estritos, se não se conhecer a lei, né? O direito penal é absolutamente estrito, não é? O que não está escrito não é crime. Agora, no direito civil, você tem a flexibilidade de interpretações, mas nós temos que partir do direito positivo para dar, às vezes, grandes voos. Nós temos exemplos de leis que duraram muitos anos e que as interpretações vão se alterando de acordo com as necessidades sociais. E eu dou como exemplo a Lei de Luvas, o Decreto 2450, que deixou de ter vigor, mas entrou dentro da Lei do Inquilinato. A Lei do Inquilinato absorveu todos os princípios da Lei de Luvas. Então, nós temos uma lei aí quase centenária que continua prestando bons serviços, mas se nós pegarmos a interpretação dessa lei, quando ela foi promulgada na década de 30 para agora, muita coisa mudou. O espírito é o mesmo, mas a sociedade mudou, a empresa mudou e a interpretação é outra. Então, é diferente de você interpretar uma norma penal, matar alguém. Matar alguém será sempre um crime, não é? Sim. Porque você vê que a renovatória é dada para atividades não residenciais. E aí abre-se todo aquele campo da jurisprudência, cada vez com novos casos, né? Sem dúvida nenhuma. Professor, outro ponto, já que o senhor trata aí, né, vamos dizer, dessas mudanças legislativas, mas um ponto da obra do senhor, como um todo ela é irretocável, que chama muita atenção é a teoria da imprevisão. E muitas perguntas me mandaram, professor, falando assim, como que o senhor analisa a teoria da imprevisão para os contratos em geral, em razão dessa pandemia que assola o mundo, né, o Brasil, é o mundo todo, e se ela também se aplicaria, inclusive, para financiamentos imobiliários? Isso aí eu já abordei em várias lives anteriores, e ninguém discute que a pandemia é algo que se inclui na força maior ou no caso fortuito. Porém, não são todos os casos que se amoldam à teoria da imprevisão. Porque na teoria da imprevisão, onde se fala da excessiva onerosidade, a perda de um deve corresponder ao ganho do outro. E na maioria dos casos da pandemia, os dois perdem. Né? Perde locador, perde fornecedor, perde consumidor. Então, eu não creio que a teoria da imprevisão possa ser uma panaceia para ser alegada e aceita em todos os casos. Só excepcionalmente, e aliás, essa é uma norma excepcional, é que se pode admitir a imprevisão. Nós temos outros meios para analisar os contratos durante a pandemia sem tocarmos na teoria da imprevisão, que é um terreno
pedregoso. A gente pode se arriscar a entrar no meandro e depois não saber sair dele. Sem dúvida nenhuma. E fica muito subjetivo e muito aberto, né, professor? Ou seja, para descumprir aquele famoso pacta sunt servanda, não pode ser por qualquer motivo, correto? Seria? Porque quando se fala de imprevisão, e nesse caso fortuito, os autores, principalmente os europeus, aqui no Brasil não se estuda muito isso, há uma perda da base do contrato, não é? Perdeu a base do contrato, perdeu o sentido, o contrato perdeu o sentido. E, na verdade, se as empresas continuam bem ou mal funcionando, ainda não perdeu o sentido, se a locação bem ou mal ainda está lá. Então, nós temos que ver que quando não há perda da base do contrato, esse contrato ainda pode ser aproveitado. Perfeito. Ou seja, partir sempre do princípio de manter o acordo e, eventualmente, aplicar, então, a teoria da imprevisão. Seria esse o olhar do senhor, professor? É possível manter o contrato. E, aliás, a própria lei permite isso, né? O juiz, mesmo que se pedir a rescisão, ele pode dar uma decisão que reduza as prestações e mantenha o contrato. Perfeito. Professor, uma outra pergunta que me mandaram, que o senhor trabalha isso na coleção do senhor, eu lembro bem, quando eu li ano de 2000, né, o senhor já trazia aquela informação que simulação no Código passado tinha uma pena de anulabilidade. E simulação no presente Código, ele traz a penalidade de ser nulo o ato. Está lá no artigo 167. Não poucas vezes, professor, quando eu estou dando aula, me perguntam o porquê que o artigo 45 fala do registro da pessoa jurídica, o parágrafo único fala que decai o prazo em 3 anos de anular, e o parágrafo 45 se refere à simulação, que uns... Um dizendo que a simulação traz uma pena de nulidade, e o outro trazendo que a simulação seria anulabilidade. Como explicar isso, professor? É um erro legislativo? De forma alguma. Quem explica isso é o meu ex-professor, Moreira Alves. Eu tive a honra de ter aula durante um semestre só com o ministro Moreira Alves. Bem. E esse texto, ele explica a alteração que foi dele, porque ele foi encarregado da parte geral. Eu quero dar um abraço ao meu colega Pablo Stolze, que está me ouvindo, né? O Pablo e eu temos uma ligação de amizade muito grande, então os colegas, não só de direito civil, amigos meus. Então ele está me ouvindo, nosso autor lá das Pragas da Bahia, nosso querido autor baiano. Então, dizia Moreira Alves que o vício da simulação tinha um defeito no Código de 16, é aquele artigo que diz que o simulador não pode alegar simulação contra outro. Isso obstava muito a aplicação da simulação, e o vício da simulação é muito grave, então, em razão disso, ele resolveu transplantar a simulação dos atos anuláveis para os atos nulos. Recentemente, eu tive que fazer um parecer sobre simulação, um caso tormentoso, né? Caso tormentoso que está nos tribunais agora. E de fato, a questão era de uma simulação ocorrida há mais de 20 anos. Como não há mais anulabilidade e não se aplicava o Código de 16, foi-se para a nulidade. Então, essa mudança ficou a cargo mesmo do ministro Moreira Alves, revisor do nosso Código, e que se preocupou, ficou com a parte geral do Código, que ficou muito bem feita, por sinal. Sem dúvida nenhuma. Professor, então, assim, eu vou pedir desculpa, professor, que aqui no Instagram travou o ponto principal da reclamação, da resposta do senhor sobre essa... Então, não há um conflito, é proposital a simulação no 45
e a simulação do 67, elas convivem perfeitamente. Sim, sim. Isso foi a ideia do ministro Moreira Alves, professor Moreira Alves. Ah, perfeito, professor. Excelente. Tem até Professor, onde ele comenta a parte que ele fez e ele discorre longamente sobre essa mudança que ele fez. Perfeito, professor. Professor, outra pergunta que me chegaram é um aluno que está no 9º semestre da universidade e ele perguntou assim, pergunta para o professor Venosa qual era o maior desafio que o senhor enfrentou no tempo da faculdade, da graduação do senhor? Olha, eu fiz a faculdade durante a época da ditadura militar. E nós tivemos muitos problemas em razão das dificuldades de serem mantidas as aulas, colegas que desapareceram. Houve uma invasão da faculdade por parte dos alunos que proibiram a entrada de muitas pessoas lá dentro, professores que foram sendo processados. Então, o meu curso foi muito atribulado, principalmente em razão disso. E as cicatrizes daquela época não se fecharam totalmente. Então, na minha turma, temos até hoje situações que são reflexo dessa época difícil em que vivemos, e a Faculdade de Direito, juntamente com a Faculdade de Filosofia da USP, eram as mais vibrantes, as que mais se destacavam na luta contra e pró, havia sempre duas facções, a ditadura militar. Então, esse foi um grande desafio. Não chegou a prejudicar muito o curso, mas trouxe muitos dissabores durante o curso. Entendi. Qual era o maior professor que o senhor teve na graduação, professor, assim, que o senhor considera? Dois. Dois? Para não falar em um, eu vou falar em dois, senão eu vou pecar pela omissão. O Perfeito. professor Goffredo Silva Teles, que dava justamente Introdução ao Estudo do Direito no primeiro ano, que era uma aula mágica, era uma aula em que, apesar de todos serem calouros, todos prestavam atenção. Aula silenciosa. E ele tinha uma voz pausada, muito detalhada, tanto que ele é um ícone até hoje, depois de falecido, já faz tantos anos. Ele escreveu a Carta aos Brasileiros, que foi o princípio da queda da ditadura, e leu a carta ali no pátio da Faculdade de Direito de São Francisco. Então, as posições desse professor, são posições que nós aprendemos no primeiro ano, mas nunca esquecemos. Eu vou dar apenas um exemplo para vocês. Sim. A definição de indivíduo, ele dizia que indivíduo é aquilo que não pode ser dividido sem deixar de ser o que é. Tem coisa mais simples e mais exposta. E mais verdade. Fantástico. E você imagina, ele tinha a filosofia quântica do direito. Fantástico. E eu, quando escrevi o meu livro de Introduções do Direito, no primeiro capítulo eu faço uma homenagem a ele. E ele já estava bem idoso, mandei um volume a ele, pensando que ele nem fosse abrir ou ler. Ele não só leu, como fez comentários e me mandou uma dedicatória gigantesca. Então, esse é um dos meus tipos inesquecíveis. E um privilégio de ter justamente esse professor no primeiro ano. E a obra dele é imorredoura. E no quinto ano, outro fenômeno que eu tive o privilégio de ter aula é o professor Miguel Reale, com filosofia do direito. As aulas do Miguel Reale eram mágicas. E valor enorme. Ter uma ideia, nessa teoria tridimensional, não é? Para se ter uma ideia, a nossa sala, até hoje, a sala do quinto ano é a primeira à esquerda ali, ela ficava lotada não só com nossos alunos do quinto ano, mas em alunos de outras faculdades, a PUC, do Mackenzie e de outros anos, para assistir à aula de Miguel Reale. E em todos os meus livros, eu confesso
e faço isso, inclusive, desabridamente, que esses dois professores influíram tremendamente no meu pensamento jurídico. Eu sou tridimensionalista, sou justnaturalista, e na minha livro de introdução ao estudo do direito, sem dúvida alguma, eu tive como grande espelho o Goffredo da Silva Teles. E hoje não consigo me desvencilhar, mesmo porque acho que não é necessário, da teoria tridimensional do direito, fato jurídico, valor e norma. Sensacional. Professor, eu entendo bem quando o senhor fala assim, não consigo me desvencilhar, porque eu confesso que eu também não consigo me desvencilhar do que eu aprendi nos livros do senhor de Direito Civil, professor. É impossível não lembrar de tudo que o senhor fala de cada ponto. E no livro do senhor eu falo assim, ele dialoga comigo. Cada vez que eu leio, professor, eu vejo um ponto diferente, uma análise diferente, que só enriquece a minha vida, dos meus alunos, enfim. Então, eu entendo bem quando o senhor fala assim, não consigo me desvencilhar, né, do professor Miguel Reale Júnior, e assim, eu digo isso para o senhor, é impossível se desvencilhar do que o senhor ensina, que assim, é ímpar. Ali, eu me tornei civilista, eu digo, professor, lendo os seus parágrafos, o senhor, assim, enraizou em mim uma paixão pelo direito civil. Só tenho que agradecer para o senhor. Professor, sem incomodar muito o senhor, eu queria fazer mais uma pergunta, se o senhor me permite. Essa pergunta... Tá. O senhor vai me falando aí, porque por mim, professor, eu não tenho hora para acabar aqui, que eu estou num sonho. Então... Eu estou precisando de Campo Grande. Você mora em Campo Grande? Moro em Campo Grande, aqui na capital. E o senhor vai ser bem recebido em casa. A gente vai comer churrasco. Nós não podemos viajar mais. E, na verdade, o mundo vai mudar depois dessa pandemia. Eu acho que as viagens vão ficar muito bem restritas, porque nós sabemos que pela internet fazemos de tudo. Mas eu já estive muitas vezes em Campo Grande, fiz palestras aí várias vezes. E é uma cidade que eu gosto demais, cidade plana, muito bonita. Tem aquele centro administrativo ali, as avenidas largas. Gosto muito de Campo Grande. E continua linda desse jeito, professor. Eu trabalho, inclusive, lá no centro administrativo, que a gente chama Parque dos Poderes, porque ali está, né, o Tribunal, a Governadoria, o Executivo, o Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, é tudo concentrado ali. O comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim. Os poderes do Estado estão ali. Professor, uma pergunta, inclusive, de um amigo que foi, por muito tempo, assessor da brilhante ministra Nancy Andrighi, lá em Brasília, que ele até me passou um voto dela para eu analisar e trazer essa pergunta para o senhor, que é a ocorrência do dano material referente aos honorários de advogado, que é um tema controverso no STJ, se cabe pedir reparação material dos honorários contratuais. Eu não sei se o senhor já se debruçou provavelmente já devem ter chegado a algum parecer sobre isso para o senhor, aplicando os artigos 402 e 404 do Código Civil. O senhor entende que caberia de reparação de dano material para aquele cliente que teve o custo, a despesa do seu advogado, então o custo contratual? Alô? Está me ouvindo? Sim, estou sim. Tá, eu vou refazer a pergunta para o senhor. O senhor ouviu a pergunta? Eu só vi o começo, só o começo. Perfeito. Eu vou refazer a pergunta para o senhor. Se o senhor entende que caberia, como dano material, a cobrança da parte contrária referente aos contratos, ao contrato de honorários, então, aos honorários contratuais. É um tema controverso no STJ, mas eu até dei uma estudada, assim, uma analisada, que era antes da reforma trabalhista, que não existia honorários sucumbenciais lá, então, temos aqui no Estado de Advogado, enfim, uma discussão que me parece já vencida, já que houve alteração, overruling, né? Houve uma superação pela lei. Mas o senhor já
provavelmente já deve ter tratado isso em alguma palestra, alguma coisa. O senhor entende que caberia uma reparação material para reaver o custo com o contrato do advogado, ou seja, os honorários contratuais? Eu acho que, em princípio, não, porque a obrigação do advogado é uma obrigação de e-mail, não é? E ele não pode garantir o sucesso da demanda. E se ficar provado que ele fez tudo o que era possível dentro do sistema jurídico na defesa do cliente, a não ser que tenha havido algum abuso na cobrança, a cobrança exacerbada, por exemplo, ou no contrato de honorários algum problema, eu não vejo possibilidade de se cobrar só os honorários de advogado por uma ação autônoma. Entendi. Então, deixa eu refazer a pergunta que eu acho que eu fiz errado. É assim, professor, um exemplo, eu sou demandado, né, por uma pessoa, eu contrato um advogado, eu não sucumbo na ação, vou falar vulgar aqui, se o senhor me permite, eu ganho essa ação. Eu poderia pedir a reparação de dano material pelo custo que eu tive contratando o meu advogado, sendo que eu não sucumbi na ação? Não, isso será possível dependendo da situação, porque o Código de Processo Civil já manda pagar honorários de advogado. Então, se não há uma exorbitância, a previsão é legal, já está no Código de Processo Civil e já tem se decidido que aqueles honorários são do advogado e que ele pode autonomamente pedir. Perfeito, professor. Professor, se o senhor me pediu a última, eu prometo, eu aqui, repito, eu falo para o senhor, ficaria aí horas e horas, mas quem sabe a gente combina uma outra live, agora o senhor vai pegar mais jeito aí de fazer live e a gente faz outras. Uma pergunta que me fizeram é lá no direito de família, professor, e a explicação que o senhor dá é excelente sobre a diferença de indignidade e de deserdação. Só que a dúvida que me levantaram foi a seguinte, professor. A deserdação foi estabelecida em testamento pelos pais, vamos dizer assim. Então, os pais celebraram o testamento, deserdando um filho por alegação de ofensa física. No trâmite, paralelo a isso, havia uma ação penal, inclusive pelo rito da Maria da Penha, tratando essas ofensas físicas. Antes mesmo do trânsito em julgado da ação penal, esse pai veio a falecer no trâmite dessa ação. Quando foi aberto o testamento, viu que havia a cláusula de deserdação. A pergunta é, professor, na ação penal que reconhece ofensa física, foi transitada em julgada, condenado, então, assim, foi reconhecido em ação penal a ofensa física. Nesse caso, seria ainda necessário, por se tratar de deserdação, ok? Seria necessária aquela ação para se reconhecer a deserdação se já havia um processo penal transitado em julgado? Sim, há necessidade sempre. Com ação judicial penal ou não, a deserdação ela tem que ser provada por ação depois da morte do deserdante. Então, nós precisamos de uma sentença civil, ainda que a sentença civil se valha da coisa julgada do crime. Então, há necessidade da sentença, sim, na deserdação, porque ela vem de testamento, e na indignidade, com maior razão, onde não há testamento. Há necessidade, e a resposta é peremptória. Há necessidade de uma sentença no juízo civil, sim. Mesmo com essa transitada em julgada do penal. E lembrando que o prazo é decadencial, né, professor? De ajuizar. Se não for ajuizada no prazo decadencial, com ou sem ação penal, há decadência do direito. Então, os que têm a vantagem ou que vão se beneficiar dessa deserdação têm que estar atentos para mover a ação no prazo decadencial. Perfeito. Professor, agora uma pergunta mais fácil, ou não. Qual foi o caso mais difícil da carreira do senhor como magistrado? Eu vi aquela bonita história do senhor, daquele rapaz que andava aí pelas ruas correndo, mas infelizmente ele, mesmo com a sentença do senhor, ele, vou falar assim, acabou falecendo.
O senhor tem algum outro caso em específico para compartilhar conosco aqui? Que me perguntaram isso. Qual a ação mais difícil do professor? Olha, eu tive várias, mas uma outra que eu já contei no Café com Venosa, mas vou contar aqui, que muitos não devem ter visto no meu sitezinho lá, meu canalzinho do YouTube, o Café com Venosa. Eu era juiz na cidade de Tatuí, a Tatuí aqui do lado, perto de Sorocaba, não é? Aqui em São Paulo. E quando eu fui promovido para a cidade, já havia uma ação de divisão de uma fazenda que é muito próxima à cidade. Quando, eventualmente, eu passo por Tatuí, eu me lembro da fazenda porque eu passo do lado dela, que hoje só tem construção lá. E essa história era de dois sócios, dois comunheiros, dois condôminos, que brigaram por uma série de fatores e eles queriam dividir a fazenda, uma fazenda valiosíssima. E pegaram cada um de um lado, cada sócio pegou um desembargador aposentado, um de cada lado. Um deles tinha sido até meu professor. E esses não davam folga. Qualquer despacho que eu desse, não importando qual fosse, um agravo. A Câmara Preventa no Tribunal de Justiça já não aguentava mais. O desembargador falou assim: resolve logo isso aí, porque eu só recebo agravo dessa divisão. E quando eu estava na minha sala, nós estávamos tão longe do processo informatizado, tinha aquele monte de volume desse processo, eu falava: de novo o processo montou. E a divisão não ocorria, porque eles brigavam por causa dos cachorros. Com quem que ia ficar os cachorros? Com quem que ia ficar os abacateiros da fazenda? Veja só. Nossa. Com quem ia ficar a piscina por diante? E sabe que a ação de divisão é uma ação difícil, complicada, cara. Precisa ter agrimensor, precisa ter análise de campo. Eu falei: eu vou marcar uma audiência depois de... Eu fiquei naquela comarca acho que uns 3 ou 4 anos. E durante todo esse período, essa ação me perseguindo. Porque eu não tinha o que decidir, porque tudo que eu decidisse ia dar grave. Então, eu audiência e não falei nada para ninguém. Só avisei o agrimensor, perito: você venha com bota, venha preparado, que nós vamos entrar na lama, vamos entrar no mato, e eu vou fazer a divisão com você. Você vai fazer a divisão, eu vou marcar durante a audiência, eu vou convocar as partes para uma inspeção judicial, e eu vou fazer a divisão. E, dito e feito, abri a audiência, começaram a discutir, um requerer uma coisa, os senhores não vão requerer nada hoje. Eu estou convertendo o julgamento numa inspeção judicial. Eu estou aqui com o agrimensor, pode entrar, entrou. Estou aqui com o engenheiro agrônomo, nós vamos fazer a divisão, já estudamos o caso, estamos com as plantas. Eu vou lançar os pontaletes e traçar a linha divisória. Os dois desembargadores quase que tiveram uma 5, que depois eu vim a perceber que o negócio deles não era ter uma sentença, era prorrogar o processo que eles ganhavam por mês. Aí eu já estava com o sapato, o meu motorista, o nome dele até eu posso falar, o Tucunduva era meu motorista, que era cabo da Polícia Militar. Eu pegamos a potente Kombi do fórum e fomos lá para a fazenda. Eu falei para o perito: lança a linha onde nós combinamos. Ele começou a lançar a linha e as partes ali olhando, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Foi lançando, punha as bandeirinhas, né? Lança, faz o perfil, me manda isso assim que você terminar, e eu homologo essa divisão. Pronto, está liquidado. Bom, não precisa dizer que eu homologuei, foi lavrado o termo, o escrevente vai junto. Eu fazia muita inspeção judicial. Até em São Paulo fiz como juiz. É importante, hoje os juízes não percebem que eles, estando ao local, ele resolve a coisa muito mais fácil do que ficar no disque das testemunhas. Então, essa foi mais uma. Mas eu até em acidente de automóvel, a árvore está aqui, a árvore não está lá, tem visão, não tem visão. Muito bem, a audiência está suspesa, vamos até o local, que eu vou ver se tem árvore ou não tem árvore. Fiz mais de uma vez. E aí, eles recorreram, eles não tinham muito o que falar, mas dizendo o quê? O abacateiro, a piscina, os cachorros, a casa,
o quintal da casa, queriam discutir tudo. Quando chega para o relator, que já estava prevento, né? Sim. E me liga e fala, Silvio, você me deu um alívio. Eu, nos 2 recursos, só falei que o juiz, estando lá, fez a divisão, acompanhada de peritos, está homologada a divisão, deu improcedência a ambos os recursos e executou o processo, que se não foi o mais complexo, foi o mais trabalhoso. Esse eu devo colocar até num livro de memórias, viu? Porque merece. Eu concordo. E não esquece, professor, do abacateiro dos cachorros, porque o pessoal aqui vibrou muito mesmo, professor. Não sei se o senhor está me ouvindo, deu uma travadinha. Estou ouvindo, sim. Aí, agora voltou, professor, aqui no Instagram. Eu também estou ouvindo. E esse livro de memória do senhor, o senhor não esquece dos abacateiros e dos cachorros, porque quando o senhor contou isso daqui, o pessoal morreu de rir, professor. Se eu contar mais por que eles estavam brigando, não é? Eles estavam brigando por problemas sentimentais com as respectivas mulheres. Então, eles queriam dividir tudo, mas não queriam dividir as mulheres. Professor, para não tomar muito tempo do senhor, hoje, professor, se o senhor pudesse falar para uma pessoa que quer passar em concurso, uma pessoa que está na faculdade, o que o senhor falaria? Como que ela, assim, estude? Como que o senhor falaria para estudar, se debruçar nas doutrinas, se debruçar no texto de lei? Hoje tem tanta facilidade, porque uma coisa que eu confesso aqui ao senhor, professor, no tempo que eu tive a bênção de ter contato com as obras do senhor, é muito casuístico isso, porque eu estou falando de um tempo que eu não tinha internet. Eu nunca imaginei que eu poderia falar com o senhor ao vivo, assim, 20 anos atrás. O senhor imagina. Os processos eram todos físicos, não existia o que a gente tem hoje. Como que hoje o senhor falaria, se o senhor fosse professor, que o senhor para sempre será, o que o senhor falaria para eles, professor? Eu digo para eles, e digo nas minhas palestras, eu não dou mais aulas regulares, faço palestras, que o nosso instrumento principal é a língua portuguesa. Vocês estão ouvindo? Gravou aqui, professor. Gravou no Instagram, acho que vai voltar. Eu tô ouvindo o senhor falar. Eu vi essa palestra que o senhor fala da língua portuguesa, é sensacional. O nosso instrumental não é o estetoscópio, como é para o médico, nem o bisturi, mas é a língua portuguesa. O profissional, o operador de direito, precisa conhecer a língua portuguesa. E isso não se conhece lendo textos na internet. Isso se conhece lendo os clássicos da língua portuguesa. Essa é a primeira dúvida. Mas não basta ler, precisa ler, gostar, ver a formação, como que ele constrói as frases, não é? Para isso ganhar um estilo que vai refletir nas petições iniciais, nas contestações, no curso de pós-graduação e tudo mais. Não adianta aprender por mensagens telegráficas da internet. E, em segundo lugar, ler muito além daquilo que o professor manda. O professor dá uma base na faculdade, há gente que se forma só lendo anotações de classe, isso é insuficiente. Nós falamos aí de grandes autores, não é? De Goffredo e de Miguel Reale. Não basta ler só o livro básico deles, e tem que ler tudo que eles escreveram para formar aquela ideia, aquele todo, não é? Global do direito, que é isto que nós precisamos, dar uma ideia global do direito. Porque senão nós vamos continuar tendo presidente da República desse jeito que a gente tem agora, não é? Sem cultura nenhuma. Isso é muito grave, muito grave. E o advogado ele precisa saber usar a palavra, precisa saber ter retórica, precisa falar, se bem que ele não vai falar muito, a não ser que ele queira ser criminalista de júri, mas ele precisa ler os textos além do que está o professor ensinando. E mais do que isso, hoje, como em qualquer área de trabalho,
nós não podemos sobreviver somente com a língua portuguesa. Nós precisamos conhecer mais uma língua, pelo menos inglês. O inglês é essencial e em muitas das atividades, em muitas das bibliografias, há livros em inglês. Eu nem direi francês, alemão, italiano, mas quanto maior o número de línguas estrangeiras, mais culto será o indivíduo e melhor ele estará preparado para o trabalho. Porque isso vai refletir, por exemplo, eu vou dar um exemplo, no exame oral da magistratura. Quando o examinador fizer uma pergunta no exame na magistratura, se o candidato tem uma visão global, ele vai dar uma resposta, ainda que ele não saiba exatamente aquilo que o examinador está perguntando, ele vai dar uma resposta global mostrando que ele é culto e que pode ser juiz. Porque o que nós temos hoje de juízes despreparados é uma tragédia, porque isso é reflexo da nossa sociedade, desde os cursos elementares, passando pelos cursos médios e os cursos universitários. Então, nós precisamos recompor o ensino. Se nós estamos num país que não temos nem ministro da educação, como recompor o ensino? Cada um vai ter que fazer seu próprio caminho, infelizmente, porque os governantes não estão fazendo caminho algum para nós. Estão nos encaminhando ao retrocesso. Essa é a grande verdade. Muito obrigado, professor. As palavras do senhor, assim, são sempre sábias. Eu confesso que já tinha visto essa explicação do senhor no canal lá, Café com Venosa, que é sensacional. Na verdade, estou assistindo todos os vídeos e indicando aqui para os meus alunos. A gente teve um probleminha aqui com o Instagram, mas não tem problema, a gente continua aqui. Está no Facebook, o Denis me falou, fala para ir para o Facebook, o Instagram está com esse probleminha aqui, mas eu concordo com tudo que o senhor disse, com a questão da língua portuguesa, de estudar, professor. Eu tive muita sorte, o senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok. Eu tive muita sorte, professor, que eu me formei na Universidade Federal e eu fui a última turma, eu tive 3 anos de filosofia. Olha só, é o que te ensina a ter um raciocínio que é o que o senhor fala dessa amplitude do direito, né? E hoje, se o senhor pegar assim, a graduação das universidades, são 6 meses que finge que ensina alguma coisa. E o que, infelizmente, para o direito é tão importante, né? Fundamental, como é fundamental também o curso que não tem mais, que é Medicina Legal, não é? Que dava fundamento básico para o advogado trabalhar em todos os setores, porque a medicina legal é importante para o direito de família, não só para o direito penal, e hoje nós temos pouquíssimas faculdades que ensinam medicina legal e mais uma falha muito grande das nossas universidades. Exato. Professor, muita gratidão. Assim, eterna gratidão pelo acesso. Eu falo assim para o senhor que minha geração, ela padeceu muito de ter referências intelectuais e morais. E, por Deus, eu falo para o senhor isso, que durante a faculdade e várias outras pessoas que eu conheço encontraram no senhor essa referência intelectual, moral, e hoje eu dou graças também a Deus pela acessibilidade da gente poder conhecer tudo aquilo que a gente imaginava do Senhor, porque quando a gente lê o livro do Senhor, a gente não vê o Senhor. E hoje, nas redes sociais, seguindo o Senhor, a gente vê que o Senhor é de fato tudo aquilo que escreveu. Gratidão eterna pelo Senhor. O Senhor revolucionou o direito civil no Brasil, o Senhor sabe disso, as obras do Senhor são maravilhosas, temos vários outros. Pablo Stouza entrou aqui, o Senhor mandou um abraço para ele, é um grande civilista, né? Eu gosto muito também da obra dele. Mas, assim, eu digo que o senhor é aquele, assim, Pontes de Miranda da atualidade. É aquele, além do tempo, tanto que o senhor escrevia sobre um código que ainda era um projeto de 75, só tenho que agradecer. Hoje, para mim, na minha carreira de professor, como pessoa que ama o direito civil, é um grande dia na minha vida, professor. Jamais vou esquecer. Muito obrigado de verdade, professor. Agradeço demais suas palavras, só não aceito a comparação com Pontes de Miranda. Este é
uma figura do direito brasileiro, uma figura da cultura nacional, impensavelmente inteligente, vivo, foi um dos maiores escritores do direito brasileiro, e ele tinha uma cultura muito vasta, fantástica. Eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente durante um breve período. É uma honra ser comparado a Pontes de Miranda, mas eu estou quilômetros e quilômetros de distância dele. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço, professor. Muito obrigado. Fica com Deus. Obrigado.